noite, ouvintes da Palavra de Deus, pessoal que nos acompanha na programação Alimento da Alma. É com bastante alegria no coração que a gente está dando início a mais uma programação. Nessa noite, uma noite calorosa, da qual com certeza Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Hoje, aqui nos estúdios da TV Caipira, a gente está recebendo um amigo nosso, um ilustre amigo, já companheiro aí, velho de guerra de muitos anos atrás, Nicanor. Uma pessoa excelente, uma pessoa maravilhosa, da qual Deus tem feito maravilhas na vida dele, na família dele. E hoje, nessa noite, a gente vai estar entrevistando nosso amigo e irmão em Cristo Jesus aqui, Nicanor, Mas antes de tudo, a gente vai dar início, pastor Fernando? Nessa noite com oração. Sim. E depois a gente vai estar falando do tema que a gente vai estar aqui debatendo junto com você nessa noite. Com o coração bastante alegre na presença de Deus, dos nossos amigos aqui no estúdio, é que nós vamos dar início, e mais uma programação e mais um alimento da alma para minha, para a sua e para a nossa edificação. Então oramos a Deus e vamos dar esse início nessa noite. Amém. Curva a sua cabeça e ore junto comigo. Senhor Deus eterno, em cuja presença nos encontramos essa noite, graças te damos, ó Deus, por mais esse dia e por mais essa rica oportunidade a qual o Senhor nos concede em estarmos nos alegrando diante da tua presença aqui nos estúdios da TV Caipira, Deus. Que o Senhor possa, Pai querido, abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos que nos acompanham nessa noite, a vida de cada ouvinte, Pai querido, e fazendo, ó Deus, segundo a tua vontade, prevalecendo sempre a tua verdade e a tua palavra na nossa vida, no nosso meio. É o que nós lhe pedimos e humildemente lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastor Fernando, graças fica a à Deus. vontade, dá uma saudação para o povo aí. Amém. Glória a Deus, Hoje o programa vai estar abençoado, pastor? A gente vai trazer um tema aí muito interessante, um tema diferente, dos demais. Mas hoje nós vamos também fazer algo aí diferente, Vamos louvar a Deus, vamos conversar aqui com o nosso irmão em Cristo que está aqui hoje, Então se você estiver assistindo, compartilha aí, chama os seus amigos lá no Face, porque vocês serão muito edificados nessa noite, pastor? Com certeza, porque a gente sabe que a igreja, no âmbito geral, a igreja do século XXI, irmão Canor, ela tem atravessado por vários e vários, vendavais, E hoje, o que a gente pode acompanhar é que a igreja, ela atravessa os seus desafios nessa secularidade que a gente vive. E, na sua opinião, pastor Fernando, qual seria o maior desafio que a igreja atravessa na atualidade hoje? Olha, eu vou falar para você, o maior desafio hoje, eu acredito que hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas estão esfriando na fé. O próprio Jesus, ele fala que nos últimos tempos, por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então a fé tem se esfriado nesses dias. A gente percebe hoje que as pessoas, elas estão diferentes no culto a Deus, na devoção, nas orações. Então hoje a gente vê, por exemplo, igual o nosso irmão que está aqui, que é do Ministério de Louvor, hoje a gente vê, irmão, muitos que estão no louvor, que eles não estão para louvar, mas eles estão para aparecer, A estrela não é Cristo, a estrela é o ser humano. É o ser humano. Então eu acho que a igreja, ela precisa de um ajuste, pastor, Não que nós somos donos da verdade, nada disso. A palavra de Deus é a verdade, Mas eu vejo por essa ótica que a fé tem se esfriado, que a vida de oração tem se esfriado, e o povo tem se perdido, E parte disso, a culpa disso, na minha visão, é da liderança. Irmão Nicanor, e aí? O que você acha? Qual que seria um dos maiores desafios que a igreja atravessa hoje, na atualidade que a gente vive? O irmão que é do Ministério do Louvor, coincide isso que o pastor Fernando falou,
o que a gente está vivenciando, já que o senhor tem bem mais bagagem, assim, exemplo para transmitir para nós que estamos em eminência e a meninada que está vindo hoje aí. Dá a sua opinião. Que eu tenho que falar, o que era a igreja há 40 anos, 30 anos atrás, o que é hoje. Certo. A diferença de louvor de hoje, de 20, 30 anos atrás, não é louvor. Hoje é pior, o louvor de hoje é pior que uma música. Umas músicas seculares é mais bonitas, às vezes, do que o louvor de hoje. Entendeu? Cantar é uma coisa, louvar é outra. É outra coisa, né? É completamente diferente uma coisa da outra, né? É diferente que eu vejo. Agora, em questão de ministério também, os pastores antigamente que de hoje, antigamente o dinheiro era para a obra. Hoje eu não vejo mais dinheiro para a obra. O dinheiro hoje é desviado da obra. Entendeu? Então, aí aonde tem o dinheiro tem o povo. Aonde não entra o dinheiro, você pode ver que a igreja ela não cresce. Ela fica estagnada. Fica aquele gato pingado. O que eu vejo. Que eu tenho cooperado nas igrejas, eu tenho visto. Aquele pastor que prega a verdade, vai ficar ele, Maria, Pedro e João. certo. Entendeu? Aonde corre o dinheiro e aí vai. Eu tenho tocado esses hinos, né? Mais novo, tenho participado, mas... E outra, a espiritualidade também, como Deus fala, é diferente. As coisas mudaram bastante, É diferente. né? Aonde tem pouquinha gente, que tem aquela igreja que ali você sente mais a presença de Deus, lá você sente mais, você vê Deus falar. Aonde tem bastante gente, é só para apresentar roupa, aparência, que eu vejo. Glamour. Entendeu? E Show. só isso. Entendeu? Você não vê o negócio. Então hoje, maravilha. Você não vê isso. Frases, instrumento, louvor, encaixando, você não vê mais. Então hoje, assim, pegando uma carona, assim, pegando um gancho, né, naquilo que vocês, né, aquilo que a gente está comentando aqui, a gente pode perceber que já na atualidade já não está aquela coisa cristocêntrica, né? Não. Já está se tornando um negócio banal e egocêntrico. Cristo... O homem a serviço do homem, a favor do homem e para o homem. Pouca palavra Cristo. Não existe muito Cristo. Palavra Cristo, não existe muito. Esses dias... Se você falar uma palavra doutrinária, some todo mundo. Ninguém fica. Eu estou tentando me recordar onde que foi, pastor Fernando, que eu vi esses dias. Me ajudem aí vocês aí. Eu vi, achei interessante, mas é uma coisa assim, que a princípio a gente não pode também já ir aderindo, mas a gente tem que tomar cuidado e pesquisar a fundo, porque a gente tem que falar daquilo que a gente tem certeza, né? O Alimento da Alma, ele é um programa voltado para essas coisas, para a gente esclarecer, para a gente poder levantar questões, muitas das vezes até polêmicas, mas chegar num patamar de comum igualdade com a Palavra de Deus. Eu vi escrito, eu não me recordo, estava escrito assim: você não é ouro puro de Ofir nada, você é um renegado, um degenerado que foi lavado do sangue de Cristo. E é uma coisa que faz muito sentido isso, porque quando eu olho para a minha vida, nada de ouro puro de Ofir, não. É aquilo que a gente sempre comenta aqui, a gente prefere que as pessoas vejam, eu particularmente vejam erros dignos de arrependimento, que é uma falsa perfeição. Então hoje a gente vê que eles têm vendido uma imagem que muitas das vezes ela é danosa para aquele que compra essa ideia que foge da realidade que condiz com as Escrituras, né? O senhor mesmo, a gente teve conversando esses dias, o senhor esteve falando de um grande milagre que Jesus fez na sua vida. Parece que ele curou o senhor de algo, não foi? Não. E a verdade, em final de 80 para 90, isso,
comecinho, eu fui para a igreja. Eu fui para a igreja porque eu fiquei doente. E outra, fui por ir, porque naquela época os crentes não era bem visto. Era considerado como gentinha, né? Sofria até um certo preconceito da sociedade. Hoje virou status, Hoje é né? banal. Não era. Hoje não é bonito. era. Eu sou evangélico. Isso é evangélico. Igual eu vi muitos cantores naquela época que morreu. O mesmo problema meu, que gente famoso, tanto faz do Brasil como para fora. Se eles tivessem pegado o caminho que eu peguei, eles tinham. Recebido o milagre. Acho que eles estavam vivos até hoje. Entendeu? Mas eles pegaram outro rumo. Teve um que tomou até sangue de cavalo para ver se vivia. Né? E eu pensei que eu ia no mesmo caminho. Entendeu? Mas o que salvou eu naquela época foi. Jesus. Foi a palavra de Deus e o monte. Nem foi igreja. Buscando. Foi a palavra de Deus e o monte. Aí que eu fui entender o que é o ser humano em cima da terra. O que é ter Deus na vida. Né? Porque Deus não é só você perguntar para todo mundo assim, na rua, você crê em Deus? Até o ateu vai falar que crê em Deus. Mas obedecer a Deus, entender o que é Deus, os mistérios de Deus, é diferente de eu falar que eu creio em Deus. Verdade. Você entendeu? Então, eu ergui a mão na igreja por erguer, porque eu fui pela cabeça do povo. Eu obedecia o que o povo falava. Era uma regra. Isso. Eu ia na missa, ouvia o padre falar. Mas entrava para um vídeo, saía para o outro e nem entrava alguma coisa, mas falar, eu entender o que ele estava dizendo, jamais. Você pode ver que a pessoa que hoje não passou por um processo desse, ele não consegue conhecer a palavra de Deus. Ele não consegue. Entendeu? Ele lê a Bíblia e não vai conseguir. Você vai conseguir ler a Bíblia através do processo que você vai ter na sua vida. Se você não pagar o preço, o nascer de novo, que tu não fala nascer de novo, daí que você vai entender o que é a palavra de Deus. Então tem uma caminhada, tem todo um processo na vida do ser humano para que ele possa experimentar para ele entender a graça de Deus. O que é o princípio, o que é o meio e o que é o fim, né? Mas isso cabe do interesse da pessoa, o cara tem que se dedicar. Tem interesse. Mas para ele entender isso aí, tem que receber a graça do Espírito Santo. E para ele receber isso aí? É onde quem convence o homem do pecado. É o Espírito Santo. É que nem o instrumento aqui, se não houver dedicação da sua parte, quem faz? Não, isso aqui é à toa, né? Mas eu quero achar um tom da música, qualquer som, até um som de um latir de cachorro, eu venho aqui, eu acho latir de cachorro. Rapaz, você acredita que é um dom que eu queria ter de tocar instrumento? Tentei. É um dom, né? Tentei tocar, tipo de tentei. som. Paciência também. Tentei ir pro teclado. Violão, então, sem chance, rapaz. Eu admiro, eu consigo achar. E agora, tem gente que tem ouvido absoluto, né? Não precisa disso, né? Ele ouve o barulho lá, o som, tá no tom lá sustenido, lá. O senhor de ouvir um louvor já consegue pegar de ouvido? Sem partitura, sem olhar as notas? Consegue? Consigo. Só de ouvir? Consigo tirar as frases também. É mesmo? Né? Eu cuido do hino nacional. Essa Happy Birthday. Happy Birthday, né? Parabéns para você em inglês. Sim. Nicador, legal, chama top, uma hein? pra nós lá. Aquela introdução do Quando Deus se cala, do Voz da Verdade. Aquele louvor mas eu não sei a melodia dele, né? Vamos lavar esse. Qual que é que tá aí? Esse aqui todo mundo já sabe aqui, ó. Que tá aqui, todo mundo sabe que tá aí. Vamos lá, manda ver. Mas ele sabe porque. Canta ele.
com o microfone, manda bala. Será que eu tenho dom? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se a tristeza desta vida quiser te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, chega adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada, até te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, chega adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, chega adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, chega adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Maravilha, né? Show. Amém. Fez eu lembrar do seu Leandro. Você lembra que gostava? Ônibus idoso, motorista velho. É o orgulho do motorista velho, uma pessoa excelente, um homem de Deus, glória a Deus. Agora nós vamos pro break e daqui a pouquinho Muito a gente bom, está de muito volta, bonzinho, tá? né? Com a enquete aqui, ordenação feminina, pode ou não pode? Você está assistindo, opinião.
Show! Gostou? Eu, Coronel Costa, assim como você, acredito que deva haver muitas mensagens desfavoráveis à nossa nação, ao nosso país. Somos um povo guerreiro. Nós não desistimos nunca. Brasil, eu acredito. Chalé Soberbo, Pocinhos do Rio Verde, onde você pode passar com a sua família horas inesquecíveis. Gente, olha a paz, que delícia! Isso aqui é Pocinhos do Rio Verde. Ai, que tudo! Rapaziada, Mizuno Pro X, modelo Vietnã importado. Temos a pronta entrega por encomenda. Dream Story, Instagram. É o telefone do coronel. E eu vou atender. Alô? Tia! Coronel está? O que você quer do coronel? Coronel está? Coronel tá dormindo. Coronel tá dormindo. Tá dormindo! O que você quer do coronel? Eu quero convidar vocês para minha festa de aniversário. O quê? Sim, vai ser aqui na Chácara do Tony. Fica na Rua Domingos Todos, 190, no Jardim Esplanada. Sim, aqui em Mogi Guaçu. Nós temos que levar alguma coisa? Não, tem um monte de coisa bacana. Olha o que tem na chácara, que delícia. O que tem lá? Piscina com 7 metros, 30 mil litros. Espaço que suporta até 70 pessoas. É mesmo? Churrasqueira. Um quarto grande, com 4 camas para o seu conforto e para o descanso das crianças. Cozinha, com armários e fogão. Pula-pula para animar a criançada. Ai, que delícia, que tudo! Ô, beleza. Nós vai... Tem 12 mesas e 35 cadeiras. Geladeira, freezer. Vai ter festa pra nós, vai ter festa pra nós. Lá na Chácara do Tony. A gente está aqui de volta, graças a Deus, né? E a gente nessa noite, a gente trouxe um tema, né, bastante polêmico, né, Pastor Fernando? A gente resolveu aqui nessa noite, né, e a falar a respeito da ordenação feminina. A gente tem visto aí que muitas pessoas, elas nas redes sociais, né, no seu convívio, né, ministerial, alguns são a favor, outros são contra, não é verdade? E dentro desse diapasão, né, Pastor Fernando, a gente, tanto que é contra, tanto que é a favor, a gente tem que prestar atenção no que a palavra de Deus, o que a Bíblia diz a respeito disso, a respeito da ordenação feminina. A gente vê muitas pessoas, né, Pastor Fernando, elas pegam e dentro desse tema, elas acabam criando um pré-conceito do que realmente é, né? As pessoas, elas acabam confundindo, na verdade, um conceito de questão cultural relacionada à palavra de Deus. Porque a gente sabe que, segundo o tempo que levou para ela ser escrita, os autores que assim a fizeram, inspirados pelo Espírito Santo, claro, mas a gente sabe que tem um pouco daquela cultura
daquele pessoal, daquela localidade, que é um pouco sexista, sim. Então hoje, nessa noite, a gente vai estar falando a respeito disso. O que a palavra de Deus tem a dizer, né? A nos mostrar em relação a isso. Porque as passagens bíblicas usadas contra esse tipo de ordenação feminina, elas não são assim na sua plenitude completamente efetivas no sentido de menosprezar, né, o dom pastoral que uma mulher pode exercer assim na casa de Deus. É verdade, às vezes as pessoas, mas eu nunca vi uma pastora na Bíblia, né? Com exceção da esposa de Moisés, a filha de Jetro, Zípora, que foi levar o que lá para beber água quando conheceu ovelha. Moisés. Ela estava pastoreando, mas ali no Raquel também era, né? No sentido literal da expressão. Sim. Hoje nós estamos falando no sentido espiritual da coisa, né? É por isso que a gente deve prestar atenção no que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito disso. É por isso que nessa noite, pastor Fernando, eu queria que, por gentileza, o senhor pudesse pegar, abrir a Bíblia, o livro dos Gálatas, carta essa que Paulo escreveu aos Galácios, capítulo de número 3, versículo 28. A gente vai usar não vamos ler o capítulo inteiro, tá? Mas se você quiser ler na sua casa depois, com o tempo, você pode ver que a carta de Paulo aos Gálatas é um dos maiores documentos, né, relacionados contra a religiosidade e a questão judaica até dentro desse conceito. Sim. Amém? Pode ler para nós, pastor, por favor. De sorte, não pode haver judeu e nem grego, nem escravo e nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quer dizer que quando a gente olha para esse texto da palavra de Deus, a gente vê que em Cristo se findam o quê? Todas as divisões sociais, culturais e sexistas. Sim. Quer dizer que em Cristo aí nós somos todos um só, não tem distinção. Não tem do distinção patrão, do empregado, do homem e da mulher. do judeu. E por que isso teria no ministério, então? Vocês estão compreendendo? Esse é o raciocínio, né? Se em Cristo termina tudo, por que não posso então incluir o sexo feminino? Se a própria palavra de Deus está falando aí que ele não faz tem distinção. Macho e nem fêmea em algumas traduções. Que o próprio Cristo não faz a distinção. Eles pegam um texto, pastor, de Timóteo, que Paulo ele fala que não era permitido que a mulher falasse na igreja. Então, pegar um texto fora do contexto é um pretexto para heresia. Isso aí é matéria básica de hermenêutica na teologia, né? Que o senhor é mestre. Então, é mestre. Mas assim, pode falar. Então, em cima disso, ali é o contexto cultural da época. Por quê? Porque a maioria daquelas mulheres da época eram mulheres que não tinham um certo conhecimento cultural. Então, para a mulher não ficar ali perguntando durante o culto, durante a ministração, então Paulo falou assim, olha, a mulher, ela não pode exercer a autoridade de homem, então aprenda em silêncio. Se quiser tirar dúvida, tire com seu marido em casa, né? Sendo que o marido é o responsável pela essa parte espiritual e sacerdotal da família. Ou seja, tinha todo um contexto relacionado àquela palavra que Paulo trouxe, que a mulher tinha que aprender em casa. É nesse sentido. Exatamente. Porque se você pegar, eu até fiz uma anotação aqui, ó. Atos, capítulo 21. Vamos ler.
versículo 8 e 9, vocês prestem bem atenção. Atos 21. Atos 21. Verso. 8 e 9. Versículo 8 e versículo 9, por favor. No dia seguinte, partimos, é isso mesmo? Atos capítulo 21, versículo 8 e 9. Partimos. Sim, partimos e fomos para Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, e que era um dos 7, e ficamos com ele. E este tinha 4 filhos donzelas 4 filhas. que profetizavam. Tinha 4 meninas que eram Então, profetisas. Você está entendendo, ouvinte? Se Filipe, aquele que foi transladado lá, que batizou o eunuco dentro de uma poça d'água, que já quebra um conceito também, que tem que batizar só em água corrente. Isso aí outro dia a gente vai trazer para desmistificar isso em relação à palavra de Deus. Se Filipe, um dos originais, ele tinha 4 filhas, Donzelas. o que elas faziam? Profetizavam. Eram profetisa, pregavam, ministravam, oravam. Na onde? Na onde? Talvez lá lavando roupa, alguma coisa assim. Profetizavam lá na igreja. Na igreja, Quer é. dizer, então, se a mulher tem que ficar calada na igreja, as 4 filhas de Filipe profetizavam por linguagem de sinal, pastor. É, vai ver que ensinaram aquela língua do surdo ao braille. Não, né? É. A gente sabe que não. Língua de sinais, É, né? língua de sinais. Era desse jeito? Não. Hoje, com relação à questão no período neotestamentário que a gente vive, qual que é a maior profecia? A palavra de Deus. Pregação, a Mas palavra. se a mulher tem que ficar em silêncio, como é que ela vai profetizar? Como é que ela vai na pregar? igreja? Vocês estão vendo? É incoerente isso. É incoerente isso. Então, se Filipe, um dos originais, tinha 4 filhas que lá profetizavam, como é que ela tem que aprender em silêncio na igreja? Quer dizer que os pontos não estão sendo contraditórios. É que Paulo escreveu dentro de um contexto que o pastor Fernando frisou de forma perfeita aqui. E o argumento que Pedro usa, presta bem atenção, o argumento que Pedro usa para poder incluir os judeus, os gentios, no sacerdócio santo, era o dom de Deus. Sim. Então quer dizer que quando uma mulher ela tem o dom de Deus na vida dela e eu não aceito e não admito isso porque não existe pastor, eu estou resistindo a quem? A Cristo. Ao dom de Deus. A palavra de Deus. Então existem questões que a gente tem que tomar cuidado. Mas o homem é a mulher, o cabeça da mulher e cabeça da igreja é Cristo. Relacionado no outro contexto. A gente está falando aqui a respeito de ordenação feminina. E ordenação feminina pode sim, é legal sim e é bíblico. E tem aqueles que divergem dessa visão, dessa opinião. Nós até respeitamos. Mas se você fizer uma análise da palavra, principalmente no Novo Testamento, você vai ver que Cristo, pastor, ele igualou as mulheres. Porque as mulheres do Antigo Testamento, elas eram levadas de outra forma mesmo, né? A gente vê que a mulher ela não tinha o mesmo peso. Então Jesus, ele veio trazer as mulheres para o nível que elas mereciam desde a criação. A primeira missionária foi a mulher samaritana. Foi a mulher samaritana, exatamente. Mas bem aqui, frisado. Mas aqui a gente vai dar seguimento no assunto, né? Mas hoje a gente está recebendo aqui também nosso querido irmão, nosso querido amigo, o maestro Nicador. Músico, cantor. Músico, cantor, que mais? É pregador, testifica das coisas de Deus. É uma benção, irmão. É uma benção, essa pessoa muito querida, uma pessoa amada, que a gente já conhece de longa data, né? Muitas das vezes a gente até compartilha do mesmo sentimento, né? Rejeitado por muitos, criticado por um tanto, mas escolhido por Deus, né, irmão? Deixa eu fazer uma pergunta pro irmão. Na opinião do irmão, o que é adoração? Porque hoje tem uma onda aí de worship, né? De worship, de adoração. Tudo bem, né? Isso aí cada um. Mas assim, na sua opinião,
O que o senhor pode dizer para quem está vendo, vai Você quer assistir saber- depois? O que é adoração? Você quer saber a diferença em Na sua worship? opinião. Sua opinião, como adorador, o que... Worship nada mais que uma tríade, três notas. Só aquilo lá. Fica na... Isso, é tipo um arranjinho que faz uma música. Gostei. É um arranjo que você faz. Quer dizer, o cara Não- que não toca nada fica no worship, tipo É, isso? Quase isso. Quase isso. Porque não estuda, né? Então o instrumento é pra você estudar ele. Então, tipo, não sei tocar, então eu vou tocar então- worship. Então vamos usar uma música aqui, por exemplo. Vai no O worship. o famoso tig, tiling, sting. Só- Só vamos dindom, usar aqui. dó e ré. Vamos usar aqui. Só três notas, né? Primeira tônica, primeira, terça e quinta, né? Quinta, tônica e terça. A música inteira é só isso. Começo ao fim, até o início. E fica no É, mesmo só isso. refrão. É. 3 Não horas. é igual você pegar uma escala e tirar. Isso para mim é adoração. Louvando a Deus, eu vou cantar em cima de notas, acordes, melodia, entendeu? E harmonia. Porque há uma dedicação do músico em querer Isso. crescer, né, irmão? É, eu vou cantar, por exemplo, uma música. Canta uma aí pra nós. Uma música aqui. Eu não vou cantar, mas você vai saber que eu tô tocando. Deus enviou, tá vendo? Seu filho amado, tá vendo? Para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Temor não há. temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Show! Entendeu, irmão? Top. Eu, Coronel Costa, assim como você, acredito que deva haver muitas mensagens desfavoráveis à nossa nação, ao nosso país. Somos um povo guerreiro. Nós não desistimos nunca. Brasil, eu acredito. Chalé Soberbo, Pocinhos do Rio Verde, onde você pode passar com a sua família horas inesquecíveis. Gente, olha a paz, que delícia! Isso aqui é Pocinhos do Rio Verde. Ai, que tudo! Rapaziada, Mizuno Pro X, modelo Vietnã importado. Temos a pronta entrega por encomenda. Dream Story, Instagram. É o telefone do coronel. E eu vou atender. Alô? Tia! Coronel está? O que você quer do coronel? Coronel está?
Coronel tá dormindo. Coronel tá dormindo. Tá dormindo. O que você quer, coronel? Eu quero convidar vocês para minha festa de aniversário. O quê? Sim, vai ser aqui na chácara do Tony. Fica na rua Domingos Todos, 190, no Jardim Esplanada. Sim, aqui em Mogi Guaçu. Nós temos que levar alguma coisa? Não, tem um monte de coisa bacana. Olha o que tem na chácara, que delícia. O que tem lá? Piscina com 7 metros, 30 mil litros. Espaço que suporta até 70 pessoas. É mesmo? Churrasqueira. Um quarto grande, com 4 camas para o seu conforto e para o descanso das crianças. Cozinha, com armários e fogão. Pula-pula para animar a criançada. Ai, que delícia, que tudo! Ô, beleza. Nós vai... Tem 12 mesas e 35 cadeiras. Geladeira, freezer. Vai ter festa pra nós, vai ter festa pra nós. Lá na chácara do Tony. Glória a Deus, estamos de volta, né? Diferente. Aqui nesse bloco final aqui do nosso programa. E interagindo com você, né, ouvinte, telespectador. E você pode mandar a sua pergunta, né, relacionada ao tema que a gente está falando hoje, mas pode ser relacionada a qualquer outro tema também, que você tiver dúvida, tá? Que você precisa de um esclarecimento, alguma coisa, né, Pastor Fernando? Que Sim. muitas das vezes as pessoas, elas têm dúvida, mas às vezes ficam acanhadas de perguntar para o seu líder, né, para o seu pastor, ou muitas das vezes tem aquele receio, né, não tem aquela, pode chamar a gente aí no Facebook, tá bom? Pode estar chamando a gente com o maior prazer, o maior carinho vai estar esclarecendo. Tem até aquele Prestigia, pode compartilhar, comentar, você fica à vontade, dá a sua opinião, porque o programa O Alimento da Alma é um programa nosso, é meu, é seu, é da nossa família, é um programa voltado para o nosso enlevo espiritual e para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o maior aqui é Ele, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor e toda adoração. Nós somos necessitados também da misericórdia e da graça de Deus. Então, a gente aqui nessa noite disponibiliza de meios e recursos para poder estar esclarecendo toda e qualquer dúvida Glória a Deus. relacionada com o que for a palavra de Deus, tá bom? Nós estamos nesse tema, né? Coordenação feminina. Eu acho que dentro desse resumo que a gente trouxe, fica bem resumido, fica bem mais fácil para que a pessoa, para que você, meu irmão, você, minha irmã, possa entender. Uma coisa é, a pessoa tem que ter o dom, porque, Pastor Fernando, só para fechar o raciocínio, às vezes as pessoas colocam como se fosse uma exclusividade do dom pastoral só do sexo masculino, né? E a gente tem visto, né, Nicanor? A gente tem reparado também muitas pessoas aí que são do sexo masculino, ocupam o título de pastor, mas não tem um mínimo de vocação para exercer o pastorado, né, meu querido? É uma dura realidade que a gente enfrenta hoje. Eles aceitam muitas das vezes o título de uma mulher de missionária, diaconisa e tantas outras coisas, mas não reconhecem o dom pastoral. Tem mulher que dá 10-0, muito homem aí na frente da obra de Deus. Foi bem observado isso aí. Você falou, o Espírito Santo me trouxe esse versículo que Paulo fala em Coríntios 1:26, que fala assim: irmãos, reparai na vossa vocação. Agora, quando ele fala irmãos, é só os homens? Não. Coletivo. É o coletivo. Então ele está falando para os irmãos, ali tanto os anciãos, quanto os mais jovens, quanto os homens, as mulheres. Então assim, ele está falando assim: igreja, repare na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos de nobre nascimento, não é? Nem chamados homens com sabedoria, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir a sábia. Quer dizer, ele está dizendo assim,
Querida igreja, repare na sua vocação. Então, ser pastor ou pastora tem mais a ver com vocação do que com título. Que tem um monte de gente com título, mas que não é. Exato. Como você falou. Quer dizer, É até patético isso. né? Você Então, vê a mulher sobressaindo, tem que ficar amarrada por questão e conceito doutrinário de homens. tá matando o ministério dela. Exatamente. Ah, mas tudo bem, ela pode ser uma missionária, não pode ser pastor, porque, não, misericórdia, né? Está no século XXI, a palavra de Deus não muda. Diferença de princípios e preceitos. Os princípios que preservam a vida serão sempre os mesmos. Não tem como estabelecer mais aquilo que foi estabelecido. Paulo fala que ainda que desça um anjo do céu e renuncie outro evangelho, Seja maldito. Tá, então a gente tem que olhar para as pérolas do evangelho e aquilo que a palavra de Deus nos traz e parar com esses confrontos besta e infantil de desmerecer quem realmente tem o dom. Exatamente. Se bem que a minha esposa, ela não pode ser pastora porque eu sou pastor, porque somos os dois uma só carne, ela tem que ter a vocação. E quando isso acontece, é bênção. É fácil. Deixa Deus agir na vida. E você que não concorda, a gente respeita, mas a palavra de Deus nos mostra outra coisa. Deus abençoe. Né, Nicanor? Isso aí. O que você acha disso? Maravilhosa. Você concorda? Pensa um pouco diferente? Não. Eu não... E por isso que eu já não sou pastor, porque se for para... Eu acho que a mulher tem que andar junto, né? Porque senão... Perfeito. Senão, tem duas coisas que eu vejo. Outra coisa que eu vejo na igreja. A igreja também. A mulher tem que acompanhar o marido para ser o pastor, lógico. Mas se a família da igreja, se a família do pastor tomar conta da igreja também, você pode ver que a igreja acaba. Presta atenção pra você ver, que eu vejo também outra coisa. Quando uma família manda. Isso, na família Que manda. vira como uma empresa. Exatamente. Empresa, família. Aí também. Mas então, eu já conheci a mulher ela tem que seguir o marido, mas ela tem que conhecer o lugar dela. Sim, eu acredito que é isso que Paulo está falando lá em Ela tem que Timóteo. conhecer o lugar, porque se ela não conhecer o lugar dela, ela contamina a igreja. Eu conheço uma igreja assim, que o pastor é uma benção, a mulher é uma madame pobre. E a madame, ela acaba com a igreja. O marido levanta, a mulher abate. Exatamente. Meu Ela, Deus. o marido chama, ela põe fora. E quando... agora, se a madame for rica, que É ela tipo, consegue, uma Jezabel que manda no Acabe. É Mais ou menos isso. Se essa madame for rica, ela conseguir comprar os membros, as pessoas, aí é diferente, aí a igreja cresce. Mas se for uma madame pobre, coitada, ela vai ficar na prova. e ela acaba com a igreja. Conheço também Tem muita isso. gente boa, cara bom, cara dedicado, cara que se joga na obra, mas a mulher do cara uma íngua. Tadinho, cara, sofre. Acaba. Atrasa o peão, né? É a hora que eu vejo no olhar do indivíduo. Tem que filho hora também, que dá vontade. Tem de filho ele também. fofoca a casa com a mulher dele. Tem filho também que é assim. Que eu vejo. Tem filho também. E tem pastor também por que é isso só que eu o falo. sangue do cordeiro, não É põe a difícil, carta também. é difícil, por Põe isso que eu acho- ordem da casa, né, irmão? Eu acho muito difícil ser pastor por causa disso. Eu acho muito difícil ser pastor. Você pegar uma família, você tomar conta do povo, você tem que ser exemplo, meu amigo. Senão você... Vocação. Lascou. Tem que ser vocacionado, Lascou, não adianta, né? É. Agora, quando o pastor... Tem que ter a divisa, quando tem o que ser pastor- separado por Deus, não tem esse negócio. Agora, quando o pastor é próspero, né, tem dinheiro, alguma coisa, daí o povo já vai por interesse, né? Mas é difícil você achar um pastor na igreja hoje. O pastor não é assim e tem gente. Deixa eu te interromper, meu querido, antes de o senhor tocar mais uma para a glória de Deus e louvar o senhor com mais um louvor. O senhor tocou num assunto interessante. Eu fico imaginando, né, Vamos ver o que eu toquei interessante. pastor Rafael, vamos supor se eu sou um cara que eu tenho... A situação monetária minha é favorável. Ó, pessoal, não me interprete mal. Não estou falando mal dos ricos aqui, não. É benção.
Tá? É benção. Toma posse de ministro certinho que é benção. Mas hoje, né, que é um dos desafios também que a igreja atual atravessa, você como dispenseiro, como Deus te levantou, você tem que ter uma visão. Porque se você tem grana no bolso, você tem, vamos falar a língua do povão hoje, Nicanor, se você tem bala na agulha, você fica rodeado do quê? De interesseiro. Pode falar, irmão. Não. Lógico, eu conheço vários assim. Entendeu? Agora, Mas você saber, eu ficaria triste de saber que aquele pessoal que está ao meu redor ali faz de conta que corre comigo só pelo poder aquisitivo que eu tenho ou pelo benefício que eu tenho. É por isso que às vezes demora tanto para crescer o ministério. Não, e às vezes para Deus fazer uma peneira. Às vezes outro cresce rapidinho. eu acho que eu não Às deveria... vezes o negócio pega que vai, quando vê, tá lá 60, 70, 80, 90 igrejas saindo do país. Fala, nossa, mas que benção. O diabo pegou Jesus, levou ele num lugar alto lá na tentação dele, no capítulo 4. Nem todo mundo tá lá em cima. Foi Deus que levantou, meu querido. O diabo pode também. Você entendeu? Então, se o cara não souber aonde que ele tá pisando certinho, né? Ele começa a favorecer as pessoas erradas. E aquilo que tá lá em cima, a hora que cai, para levantar, fica difícil. Eu acho que eu não deveria falar isso aqui, né? Porque vai para longe. Né? Vai para longe, mas é o que eu estou vendo hoje. Não, a gente, o alimento da alma é uma realidade. Eu estou vendo isso hoje. E é facinho de você ver isso aí. Porque por isso que eu vou nos lugares mais... Simples. Onde tem Pedro, Maria e João às vezes. Vou nas grandes também. Vou onde tem bastante. Às vezes convido eu vou. Mas aonde eu me sinto mais bem... As igrejas simples. É onde está mais à vontade, mais em casa. Mas o próprio Jesus se sente mais à vontade com os humildes. Eu nasci numa época diferente na igreja, né? A época que eu fui para a igreja, eu falei lá no começo, eu não terminei. Você pediu uma coisa para mim e eu entrei para outra, bem diferente. Né? Vou me louvar a Deus agora, eu vou falar. Mas eu fui para a igreja praticamente morto, com 50 quilos, pesando 50 quilos, com o vírus da AIDS já. Sério? Com o vírus da AIDS já tinha pegado minhas partes genital, já tinha acabado com a minha boca. Era uma doença, quer dizer, uma doença incurável pela medicina. Na época da pandemia, em 90, não tinha um remédio, não tinha nada, cara. Entendeu? E a igreja me salvou naquela época, mas era uma igreja diferente de hoje. O poder de Deus se manifestava de uma forma Era diferente, mais... eu via coisa sobrenatural, cara. E aquilo lá, eu comecei a ver coisa que é fogo de Deus mais forte que essa lâmpada na nossa frente aqui. Entendeu? Eu falei, realmente Deus existe. Entendeu? Isso aí que me segurou na igreja. Porque as coisas naturais já estavam enjoadas. Mas vamos... As coisas naturais do mundo já não queria mais saber. Entendeu? Para mim, tanto fazia morrer como viver. Eu pensei em se matar, se forcar, cara, na época. Entendeu? Porque não tinha remédio. Eu, com aquele monte de lesão, eu ia morrer. Entendeu? Eu contei morto. Fui contando meus dias no dedo. 3 meses, 2 meses. Entendeu? E faz já 32 anos. Você está curado para a glória de Deus. Em 93 eu recebi a cura. Dois anos depois que eu estava na igreja, eu recebi a cura, o exame negativo, na época. E casei em 93, e tive um filho em 2000, e meu filho casou agora com 21 anos. Abraço, Natan. Deus abençoe, continue abençoando a irmã Sônia. Deve estar antenado com a gente. A gente vai fazer uma oração final aqui, o pastor Fernando, a gente ainda está nos minutinhos final. Então, por isso e a dor nas costas vai sair em nome de Jesus. Por isso que eu falei sobre a igreja. Eu não devia falar, mas a igreja mudou muito, mas não mudou para melhor, mudou para pior. Porque hoje, para você levar a pessoa na igreja, para ele receber uma cura, eu acho muito difícil. Para ele aceitar Jesus também, para seguir a palavra de Deus de verdade também, eu acho muito difícil. É que Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo. O que mudou foi a forma de algumas pessoas conduzir a obra de Deus, né? Sim. A forma como estão conduzindo,
Às vezes o foco hoje não é as vidas, o foco não é o evangelho, como o senhor falou, genuíno. O foco hoje às vezes é status, poder, fama, dinheiro, comércio. Então assim, Cadeira, Mas né? ainda existe. Esse que é a remanescentes, cadeira, esse que é a viu, cadeira. meus irmãos? Esse que é a cadeira. A cadeira não. Minutos finais, puxa mais um louvor para nós, para Então. glória de Deus. Eu venci. Eu não ia louvar a Deus mais, tocar mais, porque eu já tocava antes, né? Desde os 18 anos. Mas eu não ia louvar mais, não ia tocar mais. E depois, irmão Jurandir, que morreu saudoso, Pastor Jurandir. me deu, falou, não, você vai tocar. Eu peguei, não conhecia ainda a igreja, não conhecia nada, rapaz. E eu venci essa praga na minha vida, na época. Eu venci louvando a Deus, cara. Li a Bíblia inteira e louvando a Deus. Não quis e não quero ser pastor. Não tenho, né? Eu acho que a minha vida não está preparada, porque tem que estar tudo igual. Tá? E eu acho difícil. Então, nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que mana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que mana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Olha! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Graças a Deus. Deus abençoe. Continua abençoando. Até segunda-feira que vem. Deus abençoe a todos. Graça e paz.